Olá, gravando esse vídeo para comentar o que aconteceu com esse experimento de começar uma cultura de kefir utilizando apenas um grãozinho. Então eu acabei de chegar em casa e olha com o que eu me deparei. Olhando de longe, na hora que eu vi, eu pensei que pudesse ter sido uma contaminação. Mas olhando mais de perto, aí eu fui ver o pote, aquele grãozinho, ele foi crescendo. Como eu mostrei, a partir do terceiro dia já dava um indício de crescimento e no quarto dia o crescimento foi maior, eu consegui observar, e ele, em vez de se fragmentar para multiplicar, ele foi crescendo, crescendo e agora ele está desse tamanho. Parece que é um grão de kefir gigante. Essa garrafinha não é muito grande, eu não consigo ter bem a dimensão, mas assim, ele está muito grande. Olhando mais de perto, dá para ver que, na verdade, não é um grão mais, é um aglomerado de grãos. Então, eu acho que na hora que eu for coar, ele vai se partir em vários grãos menores. Por exemplo, aqui já tem um outro grãozinho crescendo também, mas esse aqui em especial ficou muito grande. Assim, eu nunca tinha visto no meu cultivo um grão de kefir ou um aglomerado de kefir tão grande. É, e isso impacta na fermentação. Muita gente vê isso e fala: Nossa, que bonito, queria que o meu fosse assim. E isso aqui não representa o que a gente precisa na fermentação. Um grão muito grande, a área superficial dele não se compara com a área superficial de muitos grãos pequenos. Ou seja, a área superficial aqui é menor do que vários grãos pequenos. E por que eu estou falando de área superficial? Porque o líquido com açúcar precisa ter contato com a superfície do grão para os micro-organismos comerem esse açúcar. Os micro-organismos eles estão presos aqui na matriz, então eles precisam ter contato. Ou seja, quanto maior a área superficial, maior o contato e maior a fermentação, ou melhor a fermentação. Ou seja, os micro-organismos vão estar mais perto do alimento deles, do substrato. Isso, a fermentação vai acontecer mais rápida e mais acentuada. Provavelmente, aqui dá para ver as bolinhas. Esse grão está boiando porque dá para ver ele desprendendo gás. Mas provavelmente esse líquido aqui não vai estar muito ácido ou mesmo alcoólico. Enfim, eu creio que esse líquido vai estar até doce. Estou tentando focar aqui. Eu creio que esse líquido vai estar até doce, pois a área, a superfície de contato aqui é muito pequena, ou seja, os micro-organismos ainda não estão tendo muito contato com o líquido. Então, por isso que eu falo, às vezes olhando parece bonito, parece legal, mas não é o ideal para a nossa fermentação. O ideal é que a nossa fermentação ocorra com uma maior área de contato. Lógico, grãos muito pequenos, a área de contato, grãos muito pequenos, a área de contato vai ser muito grande, então a fermentação vai ocorrer muito rápida, o que pode fazer com que os grãos cada vez fiquem mais pequenos. Mas isso eu pretendo comentar melhor em um outro vídeo e estou buscando alguns artigos para poder embasar aí essa teoria que eu acredito. Mas eu queria mostrar isso, esse grão de kefir, e falar para todo mundo que quer entender sobre kefir, ou não só sobre kefir, mas kombucha, sobre essas culturas, chucrute, alimentos fermentados, tem um caminho: estudar fermentação. Você tem que estudar fermentação, não tem como deixar de lado a teoria da fermentação, porque ela vem nos explicar a questão das condições, o que pode estar acontecendo ou não. Então, meio que essa dica que eu deixo: estudar fermentação. Parece chato, realmente, você tem que lembrar de química, de bioquímica, de biologia, mas é a base para poder dar entendimento aí para gente que quer desenvolver uma bebida ou um alimento saudável utilizando esse recurso da fermentação. Lógico que a fermentação não é de hoje, a fermentação vem aí de 10 mil anos antes de Cristo, quase, e muita da tecnologia dela já foi desenvolvida, mas a gente entender isso, a gente consegue usar ao nosso favor. E aí é isso que eu estou tentando mostrar com esse experimento de começar um cultivo com apenas um grão de kefir. Mostrar como a fermentação se desenvolve, quanto tempo demora, como que vai ficar. Por exemplo, isso eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Então eu já sei que pode acontecer de se trabalhar com pouco micro-organismo em determinadas condições, favorecer o crescimento dos grãos. Eu fico pensando que se eu tivesse vários grãos aqui, eu não conseguiria ver, porque como é só um grão, é mais fácil de ver as diferenças. Se eu tivesse vários, talvez eu não conseguiria notar a diferença, nem se está multiplicando.
Então muita gente me fala, ah, o meu kefir não está multiplicando, mas como que você sabe? Às vezes você tem uma quantidade tão grande de grãos, ou vários grãos, que fica difícil notar a diferença. Então demoraria mais tempo, sei lá, talvez uma semana, 2 semanas, para você notar a diferença em todos no meio daquele monte, do que se fosse apenas um. Então, esse experimento de começar a cultura, de fazer testes em condições diferentes, eu acho que isso sempre traz aprendizado para gente.